Olá, este é o programa Refletindo as Escrituras da Igreja Presbiteriana Cidade de São Pedro, Ordem da Salvação. Por que às vezes você se acha diferente? Por que às vezes você entende coisas que antes lhe pareciam estranhas ou até loucura? Por que hoje você já não faz mais aquilo que antes você fazia errado e sentia certo prazer? Vamos tentar entender um pouquinho o que acontece de fato com aquele que entende o Evangelho do Senhor Jesus no coração. Ordem da Salvação. Nós iremos refletir neste programa no Evangelho do nosso médico amado, Lucas, capítulo 23, de 39 a 43. Se você quiser, acompanhe comigo a leitura do texto, assim diz a palavra do nosso Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: "Você não é o Cristo, salve-se a ti mesmo e a nós também." Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: "Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum." E acrescentou: "Jesus, lembre-se de mim quando você vier no teu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso." O termo Ordem da Salvação, ele foi usado pela primeira vez pelos puritanos no século XVI, lá em 1720. Ela se refere a uma série de acontecimentos que ocorrem durante a vida de um cristão a partir do momento que ele entende o que ele ouviu acerca da salvação. É óbvio que existem assuntos polêmicos na ordem da salvação, assim como os dons ou o livre-arbítrio, mas o que cabe para a gente refletir neste momento é que, de fato, algo diferente acontece no nosso coração quando a gente aprende acerca do amor do nosso Senhor Jesus. Eleição, chamado, regeneração, conversão, justificação, perseverança e glorificação. Essa é a ordem que acontece no nosso coração quando a gente ouve acerca do Evangelho. É claro que isso não é igual para todos. A gente volta nesse assunto um pouquinho mais. Eleição. Não há dúvidas de que desde o início da Bíblia a gente vê o Senhor separando um povo para ser salvo. Então, no nosso coração a gente pode até pensar que eu não entendo, ou eu não compreendo, mas a eleição da predestinação ela é bíblica e nós temos essa certeza nessa passagem do ladrão da cruz. O ladrão da cruz estava lá porque havia um motivo para ele estar. Todos os acontecimentos até aquele instante levaram para que o Senhor Jesus falasse com ele, que ele falasse com o Senhor Jesus. Chamado, nós vemos lá em Romanos 10, "E como crerão naquele de quem nada ouviram?" A gente precisa ouvir acerca do Evangelho. É só através deste meio é que nós poderemos sentir o ardor, o aquecimento no nosso coração e buscar a santificação, buscar a salvação no nosso Senhor Jesus. O ladrão da cruz, ele havia ouvido acerca do Evangelho, apesar de estar ainda influenciado pela cultura judaica e ele ter ideia apenas de que viria um Messias, o descendente da mulher que haveria de pisar, esmagar a cabeça da cobra, ele já sabia que ali era um Salvador. E ali, ao lado do Senhor Jesus, ele reconheceu o Senhor Jesus como o seu Salvador. Regeneração, talvez essa seja a parte mais doída para o cristão durante a ordem de salvação. Pense numa lagartixa ou num réptil que perde a cauda para se defender e depois essa cauda começa a crescer. No mínimo, isso deve incomodar. E é justamente isso. Às vezes a gente faz coisas, a gente tem pensamentos e num determinado momento a gente começa a se incomodar com isso que a gente faz ou com aquilo que a gente está pensando. Esse é o momento da regeneração. A partir daí vem a conversão, e a conversão é justamente o que a gente aprende nas autoescolas. Você muda de sentido, você estava indo por um caminho e passa a seguir outro. O ladrão da cruz, ele deixa bem claro isso pra gente. Enquanto a gente tem um ladrão continuando no mesmo caminho, o outro virou completamente a direção. Na sequência, nós temos a justificação. Justificação, o ladrão entendeu perfeitamente que o Senhor Jesus estava levando todos
os pecados dele sobre si, e ali mesmo ele pediu para que o Senhor Jesus o salvasse também, levando-nos ao próximo estágio, que é a perseverança. Essa também é uma parte bem difícil para o cristão, afinal de contas, é diferente estágio para cada pessoa. Cada pessoa vai sentir a ordem da salvação de maneira diferente, e a perseverança significa que não exatamente no dia seguinte ao momento que eu me converti, eu já me tornei santo, ou eu já me livrei de todos os meus pecados. É normal o crente, não julgue o seu irmão, seu primo, sua mãe, seu pai. Eu virei crente, mas continua fazendo algumas coisas. Existe um tempo, tenha paciência, confie que o Senhor Jesus e o Espírito Santo está moldando o coração. Lembre-se que o Senhor deixou o povo dele caminhando no deserto 40 anos para que eles estivessem moldados para servirem o nosso Senhor. E por último, a glorificação. Aí sim, diante do nosso Senhor Jesus, em glória total, onde já não precisamos mais nos preocupar com nada, nós estaremos diante do nosso Senhor Jesus, vendo e resplandecendo diante dele. Toda a nossa história, toda a história do cristão caminha para este momento. Reflita nas Escrituras, reflita principalmente em Lucas 23 e tenha certeza de que mesmo aos 48 do segundo tempo, ainda tem jeito, ainda tem salvação. Deus nos abençoe.